ITA 2003. Falou o seguinte, tá no ar pra gente, Mafê. A DJ Mafê está conosco aqui, ó. Nome chique de DJ. Considere as seguintes comparações de calores específicos dos respectivos pares de substâncias indicadas. Então, deu os parzinhos fofos frente aí. Das comparações feitas estão corretas. Bom, o que acontece, mano? O que é calor específico, mano? Eu acho que tem que começar por isso, né, Zé? Menino de Monte Carmelo. Calor específico, mano, é uma relação de quanto de energia é possível ser doado para cada grama do meu material para alterar nele 1 grau, não é isso, Bruno? Então tem materiais que eu dou energia e eu consigo alterar o grau de agitação térmica médio de maneira efetiva, mais rapidamente, e outros não. Fala um cara que tem calor específico alto aí. Água. 1 caloria por grau Celsius. Cada caloria eu altero 1 grau em 1 grama de água. Mas tem uma coisa importante nisso, mano. Se eu quero alterar o grau de agitação, pensa bem. Se eu estou pouco ligado a uma moléculazinha do lado aqui e eu ganho calor, eu consigo me livrar das interações intermoleculares mais facilmente. De maneira contrária, se eu estou muito ligado, tem interações fortes, se eu ganho calor, eu não consigo me livrar tão facilmente. Tem que ganhar mais calor, não tem, Bruno? Então isso aqui tem uma relação direta com as interações intermoleculares. De forma que, quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maior tende a ser o calor específico. Faz sentido? Faz, Lauren? Então, beleza. Baseado nesse começo aí, vamos brincar com o que ele fala aqui pra gente. Ó. Ele compara assim, tetracloreto de carbono tem calor específico maior que metanol. Mano, os dois em estado líquido a 25 graus Celsius. Tetracloreto de carbono é uma molécula apolar, regida só por ligações de Van der Waals. Falar que isso aqui tem calor específico maior que o metanol, que é algo que tem ligação de Van der Waals, mas tem hidrogênio também, é sacanagem, Bruno. Eu tenho que dar muito mais energia para esse cara, para ele romper as ligações dele, do que aquele cara lá. Isso aqui tem hidrogênio, ligação de hidrogênio, e aqui tem música do Oasis, né? All my Van der Waals. Então aqui tá falso, mano. Não rola. Beleza? Segundo caso. Quem falou pra nós, Bruno? Me ajuda aí, please. Água pura, líquido a menos 5 graus Celsius. Água líquida a menos 5. Maior que água pura, sólido a menos 5. A menos 5. Beleza. Aqui fala assim, pô, daqui é treta, né, mano? Os dois têm ligação intermolecular igual. Realmente. Só que tem um detalhe. A água sólida a menos 5 graus, ela está no estado sólido. E a temperatura aqui dela no estado sólido está condizente com o estado dela. Então, pensa só naquele gráfico, na curvinha que você fazia lá de aquecimento, por exemplo. Se eu tinha lá, por exemplo, uma curva de aquecimento desse tipo, e eu tinha aqui o cara aqui abaixo de 0 graus aquecendo aqui, ó, se tivesse a menos 5, ele sofreria calor sensível a ponto de mudar a temperatura dele. O que não acontece se tiver no calor latente, que é quando eu troco de fase aqui, que eu não vou alterar nada a minha temperatura. Qual o esquema então? Aqui isso aqui está falso porque essa água aqui está no estado não estável, ou que a gente chama de estado meta-estável, falsamente estável, ou pseudo-estável. Pseudo-estável é mais bonito ainda. O que acontece? Se ela está a menos 5 graus, dou calor para ela, Bruno, congela. Se eu mexer, olhar para ela torta assim, ó, ela congela, mano. Ela está no estado de perto da superfusão. Então não é viável. Se eu der calor para ela aqui, ela não vai alterar a temperatura dela rápido, vai mudar o estado físico. O calor que eu der para ela não vai ser mudar a temperatura, vai ser mudar a agregação das moléculas. Que isso, hein, mano? Então é diferente a parada. Aqui é... Uou! Né, minha fê? Meio fê. Meio fê. Meio fê. Ah... Chique, mano, English. Terceiro caso, alúmina e alumínio. O que é alúmina, mano? Alúmina é bauxita, né, mano? É o famoso óxido de Lulu. Sólido. E ele falou que o alumínio é maior ou ela que é maior? Alúmina é maior que alumínio, né? Qual que é o estado físico dessa alúmina aí? Tá no estado? Sólido, beleza, mano. Aqui a questão é o seguinte. Na alúmina é uma mistura, na verdade, não é óxido de alumínio puro, concorda? Até que ele falou isso.
Tecnicamente, o alumínio ele tem um calor específico um pouco maior aqui do que a alúmina, porque a alúmina tem uma mistura de vários componentes. O principal deles é o óxido de alumínio, mas tem outras coisas nesse minério que, na verdade, como são a mistura de vários componentes, eu não tenho uma agregação, um calor específico muito alto, porque cada um tem um calor específico diferente. Então, na média, você tem um calor específico mais baixo, geralmente. E aí, nesse caso, o metal vai ter um calor específico maior do que a alúmina. Como ela é mais baixa, que ela consegue resistir mais tempo, até que ela tem um bom isolante térmico em certas situações. Eu vou falar já de manta de alumínio ou coisa assim. Nunca ouviu falar nisso? Não, sério? Tem alguma coisa a ver também pode ser com o tipo de ligação que eu... Tem, que aqui é um composto mais de ligação iônica, né? É predominante, não é iônica só, mas é predominância iônica. Isso interfere sim. De certa forma, aqui eu tenho interações mais fortes. Pode pensar para esse lado também, boa. Aqui tem interação mais forte, não intermolecular, mas interatômica, do que no alumínio, que é metálica. Então, se eu tenho maior interação aqui, eu vou ter que ter... Só que aí não vai ao contrário, né? Eu tenho que ter maior calor específico, leva a uma situação contrária. Aqui, esse cara é um ótimo isolante. Geralmente, para as mantas de alguns materiais siderúrgicos, são de alúmina, porque ele isola muito bem. Tu vê aquelas luvinhas já de laboratório? Umas luvinhas grossas pra caramba. Aqui lá, algumas delas tem uma manta com material derivado de alumínio ali dentro, que tem bastante isolante. Beleza? Então aqui, ó, esse aqui também está falso. Mas aqui, vou te falar uma coisa, sinceramente, isso aqui é uma sacanagem, tá? Perguntar isso aqui é sacanagem, é canto do livro, tá, mano? Não acho legal. Achei desnecessário. Por último, isopor, frenético e vidro de janela. Qual que é o maior isolante? Você vai colocar suas coisas no vidro da janela ou no isopor, mano? Isopor. O isopor, ele falou que tem um calor específico maior do que o vidro que ele falou? Do que o vidro de janela. Beleza. O que acontece, mano? Se eu der calor aqui pro meu amigo isopor, mas aí que tá uma coisa que eu falei aqui agora, precisa tomar cuidado. O isopor é isolante? Térmico? É. Ele está pensando nos dois materiais de maneira à absorção de calor. Se o isopor é um bom isolante, isso serve para cá também. O isopor é um bom isolante, ele impede a troca de calor com o meio, concorda? Então ele recebe o calor e reflete. De certa forma, ele mantém o calor ali dentro. Então isso explica o fato dele ser um cara que tem calor específico maior que o vidro de janela, por exemplo. O vidro de janela refrata o calor e não reflete. O isopor recebe esse calor, acata para ele esse calor, consegue alterar a temperatura dele. Então é o seguinte, pega um negocinho gelado e bota dentro do isopor para você ver. Fica gelado o isopor? Fica. Bota uma coquinha gelada lá dentro do isopor, deixa um tempo lá. O ambiente ali dentro fica gelado. O isopor consegue trocar esse calor com ele, só que ele não deixa vazar, não é isso, Lauren? Ele é quase uma fronteira ali adiabática, quase, não é. Então aqui, mano, isso aqui tá wrong. O mais legal, você colocar o contrário aqui, ó. Não, tá correto, mentira, né? O mais legal seria que esses caras tivessem trocados. Aqui o CH3OH maior que o CCl4 por questão da ligação de hidrogênio. Aqui a água sólida maior que a água líquida por questão da metastabilidade. Aqui o alumínio maior que a alúmina por questão desse cara ser refletor de calor. E aqui a mesma coisa no caso do vidro de janela. Então aqui, só que esse aqui está certo, né? E eu venho cá e marco a 4 como correto. Então, segundo ele colocou aí para mim, ele quer as corretas. Somente a 4 está correta, mano. Isopor tem maior calor específico, o vidro de janela, via de regra. E o vidro tem uma questão interessante. O vidro é um estado meio pouco estável também, não é bem sólido, né? É sólido com controvérsias. É mais sólido que líquido, né, Lauren? Estranho isso. Não é bom, mano. Fofo. Essa questão, eu achei essa questão, quando ela caiu em 2003, eu não estava participando na época não dava aula ainda para turma ITA, mas depois que eu fui dar, né, Mafê, essa questão é chata. Eu não acho, é uma das mais difíceis que já deu essa parte termoquímica. Quase uma decoreba isso aqui, mano. Eu nem cheguei a ver, sinceramente, o que a banca do ITA falou sobre, ou se teve algum cursinho, entrou algum recurso, coisa do tipo. Mas até caberia, porque é meio, assim,
Meio aleatório, mano. Não sei se os livros que eles indicam trazem isso. Trazem. Temos que buscar conhecimento. O Felk não fala isso nem a pau. Não, não. Talvez os livros de física falem isso. E talvez o Atkins fale isso. O Lee? Talvez também. Essa parte de alumínio aqui ele é fantástico. Quem tem conhecimento dessa parte, mano, vai no JD Lee, capítulo 13. Não sei capítulo 13, não. Onde fala da família 13, família do alumínio. Ele dá um monte de detalhe do alumínio lá, muito bacana. Fofo. Lembrando uma coisa também, gente. De certa forma, o calor específico é uma propriedade de substâncias. Ele não é, não sei se é uma propriedade periódica, uma tabela periódica, mas ele tem uma certa... Ele é aperiódica, né? Ela tem um formato lá que não segue os períodos, mas você consegue ter um comportamento da tabela periódica associado a isso. Poderia te ajudar nesse caso. Talvez nesse caso aqui também.